Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje por aqui no canal é Rogério Ceni e essa famosa entrevista coletiva extremamente pesada que ele deu depois da derrota do Cruzeiro contra o Grêmio em BH por 4-1, vitória do Grêmio. Assim, poderia ter feito o quinto gol, poderia até ter feito mais. Tem situações no futebol que são extremamente complicadas, assim, e a partir dessa entrevista coletiva eu consegui extrair 2 pontos que eu considero interessantes e que a gente pode tirar como base, assim, de pontos negativos e positivos, né, dessa entrevista. Então, o ponto negativo, que na minha opinião é essa exposição extremamente gratuita, né, que o Rogério acabou causando aí. Não só o Rogério, né, mas como o Thiago também na declaração lá ainda em Porto Alegre, depois do jogo contra o Internacional. É muito complicado acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de exposição, tanto de jogador com o técnico, quanto ao contrário, técnico com o jogador, porque o clima dentro do vestiário, o clima dentro do dia a dia de trabalho, depois no CT, vai ser extremamente pesado, vai ser extremamente ruim, vai ser complexo. E isso é extremamente negativo. O Thiago errou falando, na minha opinião, que houveram muitas mudanças, né? Houveram muitas improvisações no time para aquele jogo, como era um jogo decisivo. O Thiago interpretou como improvisações. Segundo o Rogério, nessa entrevista coletiva, então, ele disse que não tiveram improvisações, que teve apenas uma na lateral, na verdade. E para o Thiago teve muitas improvisações e ele não disse que foi por isso que o Cruzeiro perdeu, mas ele disse que isso foi ruim para o time. É claro que todo jogador obviamente pode e deve dar opinião com relação ao que está acontecendo, mas de uma forma que seja construtiva para o time. Do jeito que o Thiago fez, se eu não me engano foi até na zona mista depois do jogo contra o Inter, do jeito que o Thiago fez, não foi legal. Foi em um local em que toda a imprensa estava concentrada naquele lugar, esperando os jogadores passarem por ali para falarem o que aconteceu durante o jogo e tal. E o Thiago foi logo na ferida, mostrando insatisfação total com o que aconteceu dentro do jogo, com o que o técnico escolheu para aquele jogo e etc. Isso é muito negativo para o ambiente do time, ainda mais na situação do Cruzeiro, que precisa escapar da zona do rebaixamento, né, que está aí com a questão das finanças extremamente sensíveis. É uma situação muito grave que está acontecendo no time do Cruzeiro, e criar mais uma crise interna não é positivo. Criar mais uma crise interna só vai atrapalhar ainda mais o time, que precisa se concentrar, jogar futebol e focar em permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse, teoricamente, deveria ser o foco. Mas a gente sabe que não é bem assim, que não é tão simples assim focar em uma situação quando há desgaste por vários dos lados. Esse é o primeiro ponto, é o lado negativo da exposição do Thiago com o técnico, e depois a exposição do Rogério também na entrevista coletiva no final do jogo. A gente entende que uma derrota desse jeito abala, claro que abala, não tem como não, mas ele também expôs muitas situações internas do time, e isso também não é positivo para o time. Ou seja, ele meio que se defendeu do que estava acontecendo, né? Inclusive ele citou a declaração do Thiago Neves lá contra o Internacional, né, em Porto Alegre. Ele citou aquela declaração e disse que na verdade o que aconteceu foi que o Thiago estava infeliz, ele ficou triste porque um amigo dele estava no banco naquele jogo, o amigo dele, no caso, o Edilson, o lateral. E aí ele expôs a situação de uma forma ainda maior, ou seja, ele expandiu o problema, ele tirou o problema de dentro e botou o problema para fora, para todo mundo enxergar o problema, e aí tornar o ambiente ainda mais pesado para trabalhar, o que também é negativo. Não é positivo fazer esse tipo de coisa. Na minha opinião, acho que esse problema deveria ser tratado internamente. Rogério, Thiago, Rogério, ou Rogério e todos os jogadores que tiverem qualquer tipo de problema, né?
Eu acho que essa é uma situação que tem que ser tratada internamente, principalmente devido à fase que o Cruzeiro está passando, né? A fase nos negócios, né? A fase na administração e a fase no campo, porque o time não está jogando, o time não está rendendo, o time não está pontuando, o time não está fazendo gol. Enfim, esse é o primeiro ponto, o ponto negativo. Agora, o ponto positivo dessa entrevista coletiva que eu senti, pelo menos na minha opinião, é a sensação de pé no chão que o Rogério passa quando ele fala que a gente precisa dar um passo para trás, que a gente precisa enxergar a nossa situação, que a gente precisa ver o que está acontecendo de fato com o Cruzeiro. E isso, na minha opinião, eu achei legal, porque dificilmente você vai encontrar esse tipo de declaração no futebol brasileiro. Você sempre vai encontrar o técnico, por mais que ele perdeu, ele sempre vai encontrar a defesa. Não, mas a gente chutou tantas vezes, a gente só não ganhou por um mínimo detalhe, a gente está jogando bem, a gente está trabalhando forte. Esse é o tipo de declaração básica, digamos assim, dos técnicos de uma forma geral no Brasil. O que o Ceni fez na coletiva foi interessante. Ele sentiu que ele precisa colocar os pés no chão, ele sentiu que o time do Cruzeiro precisa colocar os pés no chão, entender o que está acontecendo, assumir que eles estão numa posição extremamente desconfortável. Eles vieram ganhando alguns títulos nas últimas temporadas, jogando bem, inclusive com o Mano há tanto tempo no cargo. E talvez esteja na hora de tirar esse passado positivo do time, tirar da frente, eles enxergarem o que de fato está acontecendo, porque eles estão numa situação extremamente delicada, assim, não é só a questão dos pontos que o Cruzeiro não tá pontuando, os gols que não está fazendo, é a questão do time que não está jogando. E quando o time não está jogando, as coisas não vão acontecer. A consequência dos pontos na tabela ou dos gols marcados ou dos gols não sofridos é uma consequência do time que está jogando bem ou está jogando mal. Nesse caso está jogando muito mal, e o que o Rogério fez de posicionar o pensamento dele de que não, a gente precisa dar um passo para trás para poder dar alguns passos para frente. Ou seja, ele chegou com um conceito de que ele poderia colocar o time para frente, jogar ofensivo, porque as críticas com o time do Cruzeiro, ainda comandado pelo Mano, estavam sendo gigantes nesse sentido, que o time não jogava, que o time não rodava a bola, que o time só jogava para trás, jogava defendendo, e o Rogério chegou para dar esse movimento no time, para trazer o que ele fazia lá no Fortaleza, essa ideia de jogo mais ofensivo, de ter a bola, de criar oportunidades. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Então, o que deu de entender nessa coletiva é que ele não vai fazer isso, que ele vai assumir que o Cruzeiro está numa posição que não pode jogar de uma forma tão irresponsável, digamos assim, não que jogar ofensivo seja irresponsável, não é esse o sentido do conceito, mas eles precisam sim jogar de uma forma mais cautelosa, de uma forma que eles precisam ganhar os jogos, nem que seja de 1-0, e o que deu de entender é isso, que eles vão priorizar dar esse famoso passo para trás, 2 passos para trás, para poder então dar esse passo para frente. Na minha opinião, esse foi um ponto positivo, porque o senso de realidade, acima de tudo, ele é o mais importante para a gente corrigir os erros, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Acima de qualquer coisa, a gente precisa enxergar onde a gente está, a gente precisa enxergar o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, e isso foi muito positivo, na minha opinião. Acho que isso vai agregar tanto para a imprensa, que está ali a todo momento perguntando o que está acontecendo, como para o ambiente interno. Acho que esse foi um ponto positivo, de enxergar a realidade e trabalhar de uma forma que possa trazer mais tranquilidade para o Cruzeiro, né? Porque cair para a segunda divisão é algo eminente, pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer, mas o futebol que o Cruzeiro está apresentando hoje é muito pouco, então já está ali, né, na zona perigosa, na zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo. É uma situação que não é positiva, uma situação delicada, que precisa sim de atenção, mas que também precisa de concentração, que precisa de blindagem, que precisa de foco, e não precisa dessas declarações que deixa jogador exposto, que deixa técnico exposto, que só traz e só cria mais críticas internas. Então, para o vídeo de hoje era isso. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito dessa opinião, a respeito da situação do Cruzeiro. Me diz aí o que você acha que deveria acontecer, me diz aí como você acha que o time deveria jogar, se o Rogério está certo, se o Rogério está errado, se o Thiago está certo, se o Thiago está errado. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!